Olá! Com todo esse calor, qual a melhor maneira de se hidratar? Água pura ou água de coco? Será que você pode beber água de coco todos os dias? Água de coco faz bem ou faz mal para a sua saúde? Quem tem diabetes ou pré-diabetes, pode beber água de coco? Água de coco realmente ajuda na hidratação? Quantos copos de água de coco você poderia beber por dia com segurança? E é verdade que a água de coco pode ajudar na sua digestão? E a água de coco de caixinha também é saudável? Nesse vídeo eu vou falar dos 10 benefícios de tomar água de coco todos os dias vai trazer para a sua saúde e quais os possíveis riscos. Só fazendo spoiler aqui, a água de coco é uma bebida super saudável e melhor, acessível, refrescante e fácil de encontrar em vários lugares. E com esse calor, o coco vai te deixar muito hidratado. Então fica até o final do vídeo, várias informações vão te surpreender. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí. E me conta, você bebe água de coco todos os dias? Ou de vez em quando? Ou parou por causa dos mitos sobre ela? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Quais os 10 benefícios da água de coco para a sua saúde e quais os possíveis riscos? 10º benefício, a água de coco pode deixá-lo menos cansado e mais focado. Quando você fica desidratado, aumenta seu cansaço e reduz seu foco. Mesmo tentando prestar atenção, você não consegue. E se seu trabalho faz com que você sue muito, isso pode agravar os sintomas de fadiga, porque quando você sua muito, você perde minerais que seu corpo necessita. A água de coco repõe os sais e ajuda a reduzir a sensação de cansaço. A água de coco tem vários minerais importantes como potássio, sódio, magnésio, manganês, fosfato, que são essenciais para o equilíbrio de fluidos do corpo e ajudam seu cérebro e seus músculos. Sem contar na frutose, que é facilmente digerida, que seu corpo precisa para manter a energia por longo período. Um estudo recente em 2021 com trabalhadores de construção civil no Sumatra viu que aqueles que bebiam água de coco se sentiam menos cansados em comparação com aqueles que bebiam apenas água. Portanto, beber água de coco pode ser uma ótima maneira de se manter energizado e superar a fadiga. 9º benefício, a água de coco pode proteger contra a pedra nos rins. Se você se hidrata mais, mesmo com água pura, protege contra a pedra nos rins. Isso é fato, mas a água de coco tem um diferencial. E tem a ver com a hipocitratura, ou seja, pouco citrato na urina. Mas 60% das pessoas que formam pedra nos rins têm esse problema. O citrato impede a formação de pedra nos rins. Ele faz isso de várias maneiras, principalmente se unindo ao cálcio e impedindo que essas pedras comecem a se formar ou crescer. A água de coco, mesmo que ela não pareça ter muito citrato, se comparado com frutas cítricas, quando bebemos a água de coco, a quantidade de citrato na urina aumenta muito, podendo ser comparável ou até melhor que o suco de limão ou limonada para reduzir o seu risco de pedra nos rins. 8º benefício, pode melhorar sua pele. Se você sofre de pele ressecada, sem vida, a solução pode estar em um copo refrescante de água de coco. Além de ajudar a manter seu corpo bem hidratado, como eu acabei de falar, fundamental para uma pele vibrante, radiante, saudável, ela possui vitamina C, que é um antioxidante natural, que combate os radicais livres e também pode aumentar a formação de colágeno, mantendo sua pele firme com aparência rejuvenescida. 7º benefício, hidrata seu corpo. Água de coco é um isotônico natural. Se você compra Gatorade, Powerade, para se manter bem hidratado, sugiro que troque por água de coco. Uma garrafinha desses isotônicos contém 36 gramas de açúcar adicionado, sem contar conservantes, aromatizantes e corantes, ou você acha que o azul, ou o vermelho rubi, ou amarelo vem de alguma fruta. Comparando, uma latinha de Coca-Cola de 350 ml tem 37 gramas de açúcar, a garrafinha de Gatorade tem 36, e não acho que isso seja exatamente saudável. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a maioria das pessoas que consomem esses isotônicos não são atletas, e é uma indústria bilionária que movimenta mais de 27 bilhões de dólares por ano. Se você não for atleta, não precisa nem água de coco, tá? Água serve. Mas se você for atleta e tem atividade física leve a moderada, sua demais, precisa de energia e dos eletrólitos, a água de coco é sem dúvida a melhor opção. Além de ser uma alternativa natural, não tem aquele monte de química, possui 5 vezes mais potássio que Gatorade ou Powerade,
Tem quase metade do sódio, além de ter vitamina C, vitamina B1, B3, cálcio, magnésio e tem antioxidantes que podem reduzir a inflamação e promover uma recuperação mais rápida. Agora, tem casos de isotônico artificial ser melhor. Se sua atividade física for muito intensa, se você é atleta de longa distância, precisa de mais energia para correr ou nadar, tem estudos mostrando que nesse caso a formulação dessas bebidas esportivas pode ser mais benéficas. Então, caso a caso. E veja que interessante, a água de coco hidrata tão bem que durante a Segunda Guerra Mundial ela salvou alguns soldados ingleses e japoneses. Houve falta de soro fisiológico e outros recursos e a água de coco foi testada diretamente na veia como método de reidratação de emergência. E não é que funcionou? Melhor não tentar, porque a água de coco não substitui exatamente o plasma e nem é estéril, ou seja, pode ter contaminação e levar a uma infecção gravíssima e mesmo à morte, sem contar que pode ter alguma sujeirinha, que pode dar uma embolia, mas é fato que a última opção, de total desespero, eles testaram a água de coco em soldados que estavam entre a vida e a morte e por ser uma composição próxima ao plasma, deu certo. Mas bem melhor e mais seguro tomar pela boca, que a água de coco foi feita para isso. Sexto benefício, a água de coco pode ajudar sua digestão. Se você sofre de prisão de ventre ou mesmo está envelhecendo, seu organismo não consegue absorver direito o que você come, a água de coco pode ajudar. Por quê? Primeiro, vai hidratá-lo. As pessoas que não bebem água suficiente têm maior risco de constipação. Quando o corpo fica desidratado, seus intestinos não conseguem adicionar água suficiente às fezes. Isso resulta em fezes duras, secas, ressecadas e constipação. E não é só isso, como eu falei, a água de coco tem muitos minerais, especialmente potássio, magnésio, que ajudam o sistema digestivo e mantém as coisas fluindo na direção certa e pode ter um efeito laxante leve. Além disso, a água de coco é composta por muitas enzimas bioativas naturalmente presentes, principalmente a diastase, que é uma enzima que quebra o amido em maltose, auxiliando a digestão de carboidratos. E algumas pessoas acreditam que beber água de coco pode aliviar a azia e a indigestão devido às suas propriedades naturais e ao seu pH ligeiramente alcalino, sem contar com a água de coco pode reduzir a irritação do seu sistema digestivo. Quinto benefício, pode ajudar na fertilidade masculina. Algumas pesquisas sugerem que a água de coco pode aumentar a quantidade, qualidade e motilidade do esperma quando é consumido pelo menos 20 dias. Isso se deve principalmente ao zinco que a água de coco possui naturalmente. O zinco é essencial na formação de sêmen. Também alguns estudos em animais sugerem que a água de coco pode ter um impacto positivo na contagem de esperma, motilidade, que é a capacidade dos espermatozoides se moverem eficientemente, e na redução das anormalidades dos espermatozoides, sugerindo uma proteção das células Sertoli. No entanto, mais pesquisas em humanos são necessárias. Quarto benefício, a água de coco pode ajudar seu sistema imunológico. Além da água de coco ter os minerais essenciais como manganês, que é um mineral que apoia o sistema imunológico, ela contém vitamina C, peptídeos que podem ter efeitos antibacterianos, além da laurina ou monolaurina, derivado do ácido láurico, que é uma substância encontrada no leite materno e no óleo de coco, que tem propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Claro que tanto o leite materno quanto o óleo de coco tem mais laurina que a água de coco, mas mesmo assim ela pode contribuir para a sua imunidade. Terceiro benefício, pode ajudar a controlar sua pressão arterial. Se você tem pressão alta, presta atenção, a água de coco contém potássio, magnésio, cálcio, que ajudam o seu corpo a melhorar a sua pressão arterial. Especialmente potássio, que a água de coco é muito rica. Sabia que a água de coco tem mais potássio que uma banana? Um copo de 250 ml pode ter cerca de 600 mg de potássio, sendo que uma banana, em média, contém entre 400 e 450 miligramas desse mineral. O potássio ajuda seus vasos sanguíneos, seus músculos, sua pressão, além de regular o sódio, e sabemos que a dieta de hoje é rica em sódio, pobre em potássio. Além disso, a água de coco pode ter efeito diurético leve, que significa que pode aumentar a produção de urina, eliminando o excesso de água e sódio do corpo. Se você tem pressão alta, sugiro que você assista a nossa playlist de hipertensão, vou deixar lá no final do vídeo. E se faz bem para a pressão, faz bem para o seu coração. Segundo benefício, a água de coco pode trazer benefícios para a sua saúde cardiovascular. Tanto pelos eletrólitos que ajudam na dilatação dos vasos sanguíneos e podem ajudar o músculo cardíaco a bombear melhor, pelos efeitos antioxidantes que podem reduzir os danos causados pelos radicais livres que podem contribuir para as doenças cardíacas e ajudando a função endotelial. O endotélio é como um tapete que reveste o interior dos nossos vasos sanguíneos. A água de coco pode ter um efeito anti-inflamatório, protegendo o endotélio, além de poder reduzir um pouco o colesterol e triglicerídeos do sangue,
sendo que algumas pesquisas em animais sugerem isso, mas não sabemos se pode traduzir isso para humanos. E primeiro benefício, pode ajudar no controle da glicose. A água de coco é uma boa fonte de magnésio, que pode aumentar a sensibilidade à insulina e diminuir os níveis de açúcar no sangue em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E um estudo de 2015 com ratinhos diabéticos ajudou no controle dos açúcares do sangue e houve uma redução nos níveis de HB glicada. Um outro de 2021 também com ratinhos diabéticos chegou na mesma conclusão. Claro que ao invés de consumir bebidas açucaradas ou refrigerantes, beber água de coco no lugar pode ajudar no controle dos níveis de açúcar do sangue. Mas cuidado, porque tem seus próprios açúcares naturais. Então, diabético pode beber água de coco? Eu sei que muita gente tem dúvidas se beber água de coco pode interferir no controle da glicemia ou vai prejudicar sua HB glicada. Deixe-me matar essa dúvida. Cada 100 ml de água de coco tem aproximadamente 18 calorias, sendo 4 gramas de carboidrato, 0,1 grama de gordura, 0,1 grama de proteína. Por isso a água de coco não tem um alto teor de açúcar, mas pode sim aumentar sua glicemia. Pode para diabético? Normalmente sim, mas como eu falei no vídeo de frutas para diabéticos, tem que ter limites. Se sua glicemia está bem controlada, não vai fazer mal e você pode tomar um copo cheio de água de coco. Se sua glicemia não estiver bem controlada, trate de controlar melhor. E você não pode tomar um copo cheio, sim 100 ml, ou pode tomar mais do que isso, mas não todos os dias. Você não pode enxergar a água de coco isoladamente, mas sim um conjunto da sua alimentação. Quanto de arroz você come? Quanto de massas? Quanto de batata? Quanto de exercício você está fazendo? Está queimando mais do que está consumindo? Se tudo estiver regradinho, a água de coco não vai atrapalhar. E quais os riscos da água de coco? Será que tem riscos? Tem. Primeiro, tem algumas pessoas que são alérgicas a ela. Ainda bem que não é o meu caso. Espero que também não seja o seu. Agora, o principal problema da água de coco é com aquelas pessoas que têm doença renal crônica terminal, que estão quase indo para a hemodiálise. Como falei, a água de coco tem muito potássio, mais potássio que uma banana. E nesses pacientes cujos rins não estão conseguindo excretar o potássio pela urina, é melhor evitar a água de coco ou tomar bem pouquinho para não ter hipercalemia, que é uma condição potencialmente fatal. Tem um relato de um homem que exagerou na água de coco e não sabia que tinha problema renal e teve que receber um marca-passo provisório por causa disso. O potássio dele chegou a mais de 7, por isso é bom não exagerar em nada e prestar mais atenção no seu corpo. E também pessoas que sofrem de fibrose cística também devem ser cautelosas. A fibrose cística causa uma diminuição dos níveis de sal do sangue. A água de coco contém uma quantidade maior de potássio que de sódio, por isso bebê-la pode causar um desequilíbrio dos níveis de sódio e potássio. Quanto de água de coco é segura por dia? O ideal é beber no máximo 2 a 3 copos de água de coco todos os dias. Beber acima desse limite pode causar efeitos adversos. E água de coco de caixinha é saudável? Bem, até agora eu falei da água de coco natural, que é sem dúvida a melhor opção. Mas não é sempre que podemos ter um coco à mão. Pois é, a água de coco em caixinha precisa passar por um processo de industrialização para não estragar, para não ficar rança. Então vai ganhar um estabilizante e um conservante. E algumas marcas adicionam mais do que isso, açúcares, por isso que fica um sabor mais docinho, e sódio. Então vai ganhar calorias e vai perder nutrientes. Se comparar com a água de coco in natura, perde. Mas se você for comparar com refrigerante, com sucos de caixinha, a água de coco, sem dúvida, ganha. Vai ter menos calorias, vai ter mais nutrientes e sais minerais. Bem, é isso, a água de coco é boa, é interessante, é segura para a grande maioria das pessoas, mas como tudo na vida, é importante consumir com moderação. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre pressão alta, meu vídeo sobre chá de alecrim e meu vídeo sobre os alimentos que fazem bem para a sua próstata. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!